Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu estou um pouquinho rouco hoje, um pouquinho gripado, mas com a graça de Deus estamos aqui para trazer uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Sou o pastor Giovanni, com muita alegria. Estamos aqui meditando na palavra de Deus, estudando juntos a vida do profeta Samuel. Hoje o nosso tema é imagens da liderança, imagens de liderança na vida de Samuel. Será que eu e você temos essa imagem na nossa vida, no nosso coração, na nossa história? Imagens de liderança na vida de Samuel é o tema de hoje, em nome de Jesus. Quero mandar um abraço para a Mazé Atleta, a Débora Miante também, todos vocês que estão aqui online conosco, vão compartilhando esse vídeo para que o máximo de pessoas possam estar ouvindo essa mensagem e serem abençoados também à luz da palavra de Deus. Então vamos lá. Estamos baseados em 1 Samuel 3, 19 a 20. O que diz 1 Samuel 3, 19 a 20? A Bíblia diz: crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Um grande abraço para o Joey também, Damaso, querido, que está aqui online conosco. Será que você alguma vez já se perguntou o que deu a Samuel tanta credibilidade diante do povo de Israel? Quando ele falava, o povo o ouvia. Então nós vemos que o sucesso de Samuel como profeta, isso aconteceu desde que ele era menino, desde pequenininho, tendo como mentor Eli, o sacerdote, que depois, é claro, nós sabemos, sofreu um juízo terrível de Deus pela sua falha como pai e como líder em Israel. Deus falou com Samuel, nós sabemos pelas escrituras, durante a noite. Então, o rapaz disse e passou para Eli aquilo que Deus havia compartilhado no seu coração. Está lá relatado em 1 Samuel, 1 Samuel 3, de 11 a 18. Apesar da dura mensagem aqui dirigida a Eli, o sacerdote, Samuel disse a verdade para o seu mentor aqui, seu discipulador Eli, em amor. Isso é muito importante, gente, falarmos a verdade em amor. Esse encontro deu início a um firme padrão de liderança, um firme padrão de integridade através da vida de Samuel, o destacando como líder em Israel, dando credibilidade a ele perante todo o povo de Israel. Cedo os israelitas procuravam Samuel como profeta para lhes darem orientação segura acerca do futuro, até porque Samuel ouvia a voz do próprio Deus de Israel. Precisavam de ajuda para reconquistar, a Arca da Aliança, e Samuel foi guiando o povo até a reconquista da arca. Precisavam de uma estratégia contra os inimigos, buscavam Samuel para que Samuel desse a melhor estratégia contra os filisteus, os inimigos na época de Israel. Finalmente procuraram Samuel pedindo permissão para que Samuel coroasse um rei sobre Israel, como as nações ao seu redor tinham. E assim Samuel buscou o Senhor e ouviu de Deus o direcionamento para o povo de Israel. Então nós vemos aqui a influência de profeta crescendo dia a dia sob a vida de Samuel. Cresceu de tal maneira que quando o rei Saul falhou na sua liderança, Samuel o removeu. Olha só a autoridade e a credibilidade que Samuel tinha diante do povo. O próprio Samuel o removeu do trono de Israel, profeticamente falando. Imagine, possuindo total autoridade, para afastar inclusive um rei soberano sobre Israel, um rei que ocupava o trono de Israel. Samuel viveu tempo suficiente para dar aos israelitas 2 reis, Saul, o primeiro deles, o primeiro rei de Israel, e Davi, o seu sucessor, aquele que assumiu o lugar, segundo a direção de Deus, sobre Israel. Samuel exortou, afirmou, corrigiu, profetizou, lembrou e ensinou o povo os caminhos do Senhor. Tudo isso de forma extraordinária, com muita integridade,
com muita credibilidade diante do povo. Quando Samuel morreu, a Bíblia diz que todo Israel se juntou para lamentar a morte do profeta, lá em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 1. E isso mostra o quanto esse homem foi um homem impactante na sua geração. Serviu o povo de Deus e serviu o Senhor dentro do seu propósito. Mas agora nós vamos falar quais são as imagens de liderança na vida de Samuel, que é o nosso tema nesta manhã. Quais são as imagens de liderança na vida de Samuel? Primeira imagem é a palavra pastor. Primeira imagem é a imagem de um pastor. A palavra-chave aqui descritiva é relacionamento. Era um homem que tinha relacionamento com Deus. A Bíblia descreve os líderes de Deus como pastores. O próprio Senhor é descrito como o bom pastor, o Senhor Jesus. Nós vemos menção dele no Salmo 23, profeticamente, e em João 10, 11, quando Jesus disse, eu sou o bom pastor. Então, Samuel aqui como pastor é um tipo também, é um símbolo do próprio Cristo que viria dezenas de anos depois, conforme nós sabemos à luz da Bíblia. Um pastor conhece, um pastor ama, um pastor protege, um pastor guia suas ovelhas no caminho da bênção do Senhor. Samuel se inspirou nessa imagem, a imagem dele como pastor de Israel. Falou a partir de um relacionamento com Deus e também com o povo de Deus. Identificou-se com o povo e podia ser duro e gentil por causa do seu relacionamento com o povo e do seu relacionamento com Deus. Pessoas lhes dava ouvidos por causa do seu relacionamento com Deus. Então a primeira figura, a primeira imagem de liderança de Samuel é a imagem de um pastor. Qual é a segunda imagem de liderança na vida de Samuel? É a palavra mordomo. Fala comigo, mordomo. A palavra-chave aqui é responsabilidade. O mordomo age em favor do seu proprietário. E claro que o proprietário aqui de Samuel era o próprio Deus, supervisionando outros, administrando posses. É o que o mordomo faz. Mordomos prestam contas aos seus proprietários. E assim Samuel prestava conta da sua vida, serviço e ministério ao Senhor. Jesus ensinou esse princípio lá em Lucas 12, 42 a 48. E Samuel não foi diferente, viveu essa verdade ao confrontar reis e camponeses. Pessoas poderosas, como também pessoas anônimas, camponeses aqui. Quando chorou em face à desobediência de Israel e quando procurou orientação para a nação, vemos aqui um mordomo entrando em ação. Samuel permanecendo fiel ao seu chamado e responsável a Deus e também diante do povo. Por isso, o povo lhe dava ouvidos. A terceira imagem de liderança na vida de Samuel é a palavra visionário. Visionário era Samuel. A palavra-chave aqui é revelação. Quando pensamos no visionário, pensamos em alguém que recebe de Deus uma revelação. Líderes devem possuir uma visão e comunicar uma nova direção ao povo de Deus. Samuel, como outros profetas do Antigo Testamento, levou a palavra de Deus para responder às questões contemporâneas da sua época. Ele não permaneceu apenas como juiz em Israel, mas também tornou-se profeta, falando habilmente como um líder visionário. Pessoas o ouviam por causa da revelação que Samuel tinha diante do povo e diante de Deus. A quarta imagem de liderança da vida de Samuel é a palavra servo. Servo é a quarta imagem de liderança de Samuel. E a palavra-chave aqui é direitos. Direitos. Como assim, pastor? O líder, biblicamente informado, abre mão dos seus direitos ao invés de disputá-los quando chega ao ápice, ao lugar mais alto, ao lugar de promoção que Deus o eleva diante do povo. Líderes se sacrificam pelo bem do seu povo, do povo que lideram. E Samuel exemplificou isso muito bem, intercedendo em favor
do povo de Israel. Quando ofereceu sacrifícios no altar em favor do povo, quando chorou pelo bem-estar do seu povo, o que o motivava não era o poder, mas sim o serviço a Deus e o serviço ao povo de Israel. Pessoas lhes davam ouvidos por causa do seu coração de servo. Eu gostaria de destacar isso. Pessoas lhes davam ouvidos por causa do seu coração de servo. E será que você, querido, que está me ouvindo hoje, tem um coração de servo? Será que você tem um coração de servo do Senhor? Então, as 4 imagens de liderança que nós vemos na vida de Samuel, a primeira delas, pastor, segunda delas, mordomo, terceira dela, visionário, e 4ª imagem de liderança na vida de Samuel é a palavra servo. Então, vemos aqui Samuel do serviço à liderança, alguém que serviu o povo, serviu ao Senhor, e Deus chama todo líder para ser servo, mas nem todo servo é chamado para ser líder. Eu vou repetir, Deus chama todo líder para ser servo, mas nem todo servo é chamado por Deus para ser líder. Como é que nos encaminhamos então à liderança? Talvez é a pergunta que surge aí no seu coração. Em hebraico, a palavra que podemos traduzir para líder é Najid. Najid em hebraico vem da raiz que transmite a ideia de serviço, de ser exemplo para outros. A palavra é traduzida de várias maneiras nas escrituras, tais como capitão, governante, príncipe, governador e nobre em Israel. Então, deixa a entender todas essas qualidades, todas essas virtudes na vida do líder, que em hebraico é Najid. É interessante a diferença entre líder e rei. Líder de um lado e rei de outro. A palavra hebraica para líder estabelece um forte contraste com a palavra rei no original no hebraico. A palavra hebraica bastante neutra para rei é melech. Melech dá a ideia de independência, de ser dissidente. Independência e dissidente são as 2 palavras que têm relação com a palavra rei no original, melech. Samuel advertia contra isso quando os israelitas pediram um rei sobre Israel. Meleques podiam ser renegados, mas Najid eram pessoas sob autoridade, sujeitos a um poder superior e cumprindo as vontades de um poder ainda maior, o poder do próprio Deus. Saul foi um Meleque, enquanto Samuel foi um Najid. Para ser um capitão, governante, um príncipe, governador ou um nobre do povo de Deus, a pessoa deve primeiramente estar sob a autoridade direta de Deus. Será que você está sob a autoridade direta de Deus? Será que você tem obedecido o Senhor, ouvido a sua voz, assim como Samuel, e sido fiel, íntegro, correto, obedecido fielmente às orientações e às direções de Deus na sua vida? Primeiramente, você precisa estar sob a autoridade direta de Deus. Não podemos ir adiante sem primeiro compreender esse elemento espiritual, mas o segundo elemento é de igual importância. O termo hebraico para Najid, como nós estamos falando, também significa ficar firme, anunciar, manifestar, fruto natural de receber ordens do próprio Deus. O líder deve permanecer firme e comunicar com convicção as ordens de Deus. Vou repetir, o líder deve permanecer firme e comunicar com convicção as ordens de Deus. Primeiramente, o líder deve ser servo do Senhor, assim como foi Samuel. E depois, exemplo para o povo, mais adiante também, proclamador e comunicador para o povo das palavras que ele ouviu do próprio coração de Deus. E ninguém fez isso melhor do que Samuel. Quero terminar com o texto que nós iniciamos, 1 Samuel 3, 19 a 20, crescia Samuel e o Senhor era com ele. Olha que coisa linda, o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou o Senhor cair por terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel
estava confirmado como profeta do Senhor. Que possamos aprender com esse exemplo, esse modelo de Samuel, e que possamos seguir as orientações precisas de Deus ao nosso coração, através da sua palavra, através das nossas lideranças espirituais, possamos ser obedientes, guiados, direcionados pelo poder de Deus no nosso dia a dia. Que possamos aprender com Samuel essas 4 imagens de liderança na vida de Samuel: pastor, mordomo, visionário e servo. Pastor, mordomo, visionário e servo. Que Deus nos ajude a termos essas imagens de liderança na nossa vida, assim como Samuel. Amém? Espero de alguma maneira ter contribuído com o seu crescimento espiritual, com o seu desenvolvimento da sua fé no Senhor. Lembrando sempre que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então cresça, floresça em fé, de fé em fé, de glória em glória. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aqui no link de descrição tem todas as informações de como você pode contribuir no nosso ministério, investir nesse ministério profético, ministério pastoral, ministério de cuidar de vidas. Também tem o endereço da igreja. A nossa igreja é a Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo, 4555, aqui no centro de Umuarama, Zona 2, no centro de Umuarama, Paraná. Os nossos cultos são às quartas-feiras, às 20 horas, no sábado, às 19, culto da nossa juventude, jovens, adolescentes, casados e solteiros. E no domingo, 2 cultos, às 9 horas da manhã e às 19 horas, Dr. Camargo, 4555, aqui em Umuarama, Paraná. Se você chegou agora no finalzinho, também assista aqui, vai ficar disponível no Instagram, no Facebook e no YouTube esse vídeo para você, querido. E nós te incentivamos a se engajar conosco nessa obra linda que Deus está fazendo. Ontem mesmo tive o privilégio de atender 2 pessoas, fruto desse ministério através da internet, de pregação da palavra através das mídias sociais. E você pode se engajar conosco nessa obra linda de pregação do Evangelho. Aqui no link de descrição tem todas as informações para que você possa participar, se engajar, cooperar conosco nessa obra linda que Deus está fazendo. Lembre-se também que estamos nas plataformas em áudio também, Spotify, Google Podcast e Apple Podcast e outras 4 outras plataformas mundiais de áudios. É só você colocar na hora de procurar lá dentro da plataforma, coloca Igreja Casa na Rocha, tudo junto, Igreja Casa na Rocha. Você vai ver 2 canais, o canal da igreja e o canal do Pastor Giovanni. Siga-nos para que você possa ouvir os nossos materiais, vídeos, aulas de teologia, ministrações, pregações na igreja, preletores convidados, muito material em áudio e vídeo disponível para você através dessas plataformas de mídias sociais. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Eu quero te abençoar, assim como Samuel abençoava o povo de Israel. Nós queremos te abençoar também em nome de Jesus. Senhor, abençoe aqueles que estão nos ouvindo. Senhor, derrama a tua glória, que a luz do teu rosto brilhe sobre eles, que haja paz, prosperidade, bênção, unção, graça e glória, que eles possam crescer de fé em fé, de glória em glória, debaixo da tua unção, do teu poder, da tua glória. Liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos, que todo o poder do inferno caia por terra, que a glória de Deus cresça, floresça, que o Espírito Santo opere nos corações, salvando vidas, curando os enfermos, sarando os feridos, restaurando e vivificando o teu povo. Pai, aviva a tua obra, manifesta o teu poder e a tua glória sobre as nossas vidas, abençoando casas, famílias, relacionamentos, corações, sejam sarados, vivificados, tocados e abençoados pelo Senhor. Senhor, nos levanta como líderes, pessoas influentes, relevantes, pessoas que venham abençoar outras pessoas, agentes de milagres, agentes de salvação do Senhor. É o que nós te pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome. Ser com eles, os abençoa, em o nome de Jesus é o que nós te pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome. Abençoa o teu povo, a tua casa, a tua igreja, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe. Um abraço para Edivaldo Seranto. Deus seja contigo, querido. A graça e a paz de Jesus esteja sobre todos nós.